aí, turma, aqui é Raíssa Costa, professora de Biologia da nossa plataforma. Estamos aqui mais uma vez para as nossas atividades curriculares complementares e hoje a gente tem uma aula super interessante aí sobre um grupo, né, de ser vivo que vocês com certeza vão se interessar muito. Eu convido vocês para ficarem até o fim da nossa aula, a gente vai responder ali algumas questões muito interessantes, você vai conseguir responder essas questões após, né, as nossas explicações aqui nessa aula. Anota tudo que foi importante para que você consiga então tirar todas as suas dúvidas. A gente vai falar então sobre as algas, né, que são organismos ali muito importantes, que fazem inclusive muita diferença na nossa vida. Convido você a vir aqui para o quadro, tá, comigo, e analisar as características que nós colocamos aqui sobre esses organismos. A primeira coisa é que as algas, elas fazem parte de um reino que a gente chama de reino protista. Pode ser que você, quando pense em uma alga, você pense também nas plantas. Inclusive, as algas elas já foram colocadas dentro do reino das plantas. Hoje a gente entende que elas não têm ali, né, todas as características necessárias para serem consideradas plantas. Elas não têm tecidos, a fecundação delas é diferente, então a gente coloca elas ali separadas em outro reino. Mas a gente também entende que hoje só é possível ter plantas porque as algas aí são o ancestral desse grupo, tá certo? Então elas estão dentro desse reino protista, junto com outros organismos também que nós chamamos de protozoários. Então você pode até pensar, Raíssa, mas alga e protozoário não tem nada a ver. E eu vou te falar que realmente não são parecidos, mas eles estão aí dentro do mesmo reino por conta, né, de uma organização biológica que a gente faz, tá certo? São dois organismos, gente, são organismos, as algas, unicelulares ou multicelulares, ou seja, existem algas ali que possuem só uma célula e geralmente, né, elas vivem ali em várias algas, e aquelas que têm mais de uma célula, que são multicelulares, aquela inclusive que a gente utiliza, né, para colocar ali no sushi, é uma alga, né, a gente consome, ela é grande. Então, com certeza, você já associou aí que ela tem mais de uma célula, tá? As algas também são seres autótrofos, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. E elas fazem essa produção do seu próprio alimento através de um processo que a gente chama de fotossíntese, tá? Elas têm o pigmento para absorver luz e elas conseguem fazer o processo fotossintetizante. Então, as algas conseguem ali ser independentes, né? Elas produzem o seu próprio alimento. Além disso, é super importante, né, a gente também pensar que elas fazem parte aí do nosso ciclo do oxigênio. Ou seja, aquele oxigênio que você respira, que você está respirando nesse momento, e eu também, é um oxigênio que vai vir ali da fotossíntese das algas e das cianobactérias, tá? Que são bactérias aí também, tá certo? Então, Raíssa, esse oxigênio não deveria vir ali das plantas? Hoje, na biologia, a gente já entende que as plantas produzem basicamente oxigênio para que elas mesmas consumam, tá? E que o oxigênio que a gente vai respirar, ele vem ali realmente da fotossíntese bacteriana e das algas, tá certo? Outra característica que a gente também vai colocar aqui é que são organismos que possuem parede celular, em sua maioria. E aí, essa parede celular, existe ali diversos componentes, como, por exemplo, a celulose, que também, né, ali faz parte da parede celular das plantas, tá certo? E essa é mais uma semelhança entre as algas e as plantas que com certeza aí, né, você já conseguiu associar. Mas também existem outros materiais que compõem essa parede celular das nossas algas, tá certo? Então, como características gerais, é isso que a gente vai colocar para esses organismos. Além disso também, existem diversos tipos de algas. Existem as algas pardas, as algas vermelhas, as algas verdes, né, as algas douradas. E muitas das vezes, né, eu falo aqui, por exemplo, aqui em São Luís, a gente tem um mar que ele não é, né, aquele mar azul, né, muito verde, como a gente olha aí em alguns litorais, né, pelo Nordeste. E isso não se dá só pela questão de poluição,
mas também pela composição de algas que nós temos. As algas que nós temos aqui são algas pardas, o que leva a água também a ficar ali um pouco mais escura. Então, por mais que a gente tenha, né, um mar muito limpo, ele não vai ser aquela cor, né, azul que a gente olha ali em algumas praias do litoral nordestino. Isso também tem a influência da nossa pigmentação das algas, tá certo? Bora lá, tá? Aqui eu coloquei para vocês também o processo reprodutivo dessas algas. Como que se dá esse processo reprodutivo? Aqui a gente tem um ciclo principal que a gente vai chamar de ciclo haplobionte diplonte, tá? Então esse ciclo, também chamado de haplodiplobionte, ele é um ciclo que envolve vários processos, tá? É super importante, né, que a gente consiga destacar, né, aqui nesse momento, que esse ciclo, ele também faz parte ali da vida das plantas, tá? Então esse ciclo aqui, gente, ele é comum às plantas e às algas também. As algas possuem alguns outros ciclos de vida, mas aqui a gente vai destacar esse que é o principal, tá certo? Aqui também é indício pra gente de que essas algas, elas possuem mais de uma fase adulta na sua vida. O que que isso significa pra gente? Na biologia, uma fase de vida adulta significa que o indivíduo ele está apto a reproduzir, tá certo? Ele está pronto para a reprodução. Então, as algas passam por isso 2 vezes durante esse processo, tá? Bora lá. Aqui eu coloquei para vocês uma linha onde tudo que estiver acima dessa linha, a gente vai colocar aqui, ó, que é haploide, ou seja, a gente pode representar também pela letra N. O que isso significa pra gente? Que esse organismo ou essa estrutura só tem um conjunto de cromossomos, tá certo? E aqui embaixo a gente vai colocar diploide, esse organismo, ele possui aqui, ó, ou essa estrutura, 2 conjuntos de cromossomos, tá bom? Vamos lá. Começando então lá de cima, né, de estruturas haploides. Aqui a gente vai denominar essa fase de gametófito, tá? E o nome, ele é muito sugestivo, né, pra gente. Eu tenho certeza que ao ouvir um nome desse, você com certeza já associou a alguma estrutura. Então a gente vai colocar aqui uma setinha indicando pra gente que o gametófito, né, ele é uma estrutura que produz gametas, certo? Gameta feminino e um gameta masculino. Vamos colocar aqui. Esse gameta feminino e o gameta masculino, eles vão se encontrar num processo que a gente chama de fecundação, tá? Outra coisa que a gente também pode destacar é que essa fecundação, ela é tida como uma fecundação externa. Por quê? Porque esses gametas, eles precisam se encontrar na água. As algas, elas lançam os seus gametas na água e esses gametas precisam se encontrar. Por isso que há a produção aí de muitos gametas, tá? Por esses indivíduos, tá certo? Então, bora lá. A estrutura que é o gametófito produziu gameta. Os gametas foram lançados na água e se encontraram. A partir do momento que eles se encontraram, a gente chama isso o processo de fecundação, tá certo? Essa fecundação, ela é externa, porque os gametas estão no meio externo. E toda vez que a gente tem o encontro de 2 gametas, a gente forma uma estrutura que a gente vai denominar de zigoto. Observem que o zigoto, ele já está na parte de baixo. Por quê? Como ele é resultado da junção de 2 gametas, ele tem 2 conjuntos cromossômicos, tá? Ele é 2N. Por isso que ele veio aqui para baixo, tá certo? Esse zigoto, ele vai se desenvolver e ele vai, ó, se transformar na minha fase de esporófito, tá certo? Esse esporófito também cresce, amadurece e começa a produzir células que a gente classifica como esporos, tá? Perceba o seguinte, que esporos já tá lá em cima, certo? Estando então lá em cima, ele já está fazendo parte aqui do conjunto de estruturas que pertencem, né, ali, que acabam tendo somente um conjunto de cromossomos, tá certo? Esses esporos germinam e formam de novo aqui a fase de gametófito, tá? O que a gente tem que encaixar ainda nesse ciclo, né, pra gente entender?
que na verdade, né, além de saber se essas estruturas possuem um conjunto de cromossomos ou 2 conjuntos de cromossomos, também é necessário a gente entender que tipo de divisão celular está sendo feita nesse processo. Então, por exemplo, aqui você percebe que essa estrutura que é o esporófito está aqui na parte de baixo. Então, é uma estrutura 2N. O zigoto também está na parte de baixo. A gente também vai colocar como uma estrutura 2N, certo? Esporos que está aqui em cima, ó, você vai colocar N. Gametófito também está aqui em cima, vamos colocar, ó, N. E os gametas também aqui em cima, N, cada um dos gametas, certo? Além disso, é entender que existem 2 processos de divisão celular, mitose e meiose, como você já conhece. Na mitose, a gente vai ter ali o aumento na quantidade de células, mas a quantidade de cromossomos, ela permanece a mesma em cada célula. Na meiose, a gente sempre vai ter uma redução dessa quantidade de material genético, certo? Então, onde você observa aqui no nosso ciclo que está ocorrendo um processo reducional, onde você consegue perceber que a gente está tendo uma redução na quantidade de material genético. Acredito que você observou que o esporófito sendo 2N e produzindo essa célula que é N, a gente teve aí, né, uma perda, um decréscimo. Isso quer dizer que nessa etapa aqui, ó, está ocorrendo uma meiose, que a gente vai chamar de meiose espórica, tá? Ou seja, é uma meiose para formação dos esporos, tá certo? Esse ciclo aqui, gente, ele pode ser feito várias e várias vezes, né, por essa alga, tá? Mas, caso ela não esteja fazendo esse ciclo, ela pode fazer, né, uma reprodução assexuada, a partir de processos como divisão binária, fragmentação ou zoosporia. O que isso significa pra gente, tá? A divisão binária, gente, é quando uma alga unicelular faz aí um processo de divisão celular. Pensa no seguinte, se uma alga, ela é unicelular e ela vai passar por um processo, né, de divisão, agora, no caso, a gente vai ter 2 algas, né? Porque se o indivíduo ele é unicelular, ele não pode possuir 2 células. Então, cada vez que ele faz uma divisão, agora eu estou tendo um processo reprodutivo, né? Na verdade, aí esse indivíduo ele vai estar se reproduzindo, aumentando a quantidade de indivíduos ali, tá certo? É isso que acontece na divisão binária das algas. Elas acabam duplicando ali o material genético, né? O citoplasma, as organelas e conseguem depois se dividir, tá? Na fragmentação, a gente tem ali, né, imagina uma alga multicelular, né, um organismo aí com uma estrutura maior e a gente pega e fragmenta em vários pedaços. Se a gente separa essa alga aí em vários pedaços e cada pedaço a gente joga, né, separa ali em um local diferente, em cada parte dessa a gente pode ter o crescimento de uma nova alga. Ou seja, você pegou aquela alga inicial, você fragmentou ela em vários pedaços e cada pedaço desse vai fazer nascer um novo indivíduo, tá certo? E, por fim, a gente tem a zoosporia, que é ali um processo muito parecido, né, com a liberação de esporos. A gente vai ter a liberação, né, dessa célula, que é uma célula germinativa também. É uma célula que dá origem a um novo indivíduo, tá? Com relação à reprodução assexuada, com certeza você já deve ter comparado aí, né, e lembrado que a divisão binária também acontece lá nas bactérias. Não é só para as bactérias, acontece aí para outros organismos também, inclusive para as algas, tá? Agora, então, eu vou convidar vocês a observarem comigo, tá, algumas questõezinhas e a gente conseguir, então, né, fechar aí esse conteúdo respondendo o que vai cair ali no nosso vestibular, tá? A primeira pergunta, ela fala o seguinte pra gente. Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água, acumulando-se durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que se pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza de ambientes aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e fósforo de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados nas águas.
Na técnica do cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo maior equilíbrio ecológico. A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado. Por quê? Bora analisar então as nossas afirmativas. Letra A. Os animais eliminam metais pesados que são usados pelas algas para a síntese de biomassa. Não faz muito sentido a gente pensar que as algas, para produzirem o seu próprio alimento, utilizem metais pesados, né, para isso. Não é ali, né, um processo tão fácil assim. Letra B. Os animais fornecem excretas orgânicas nitrogenadas que são transformados em gás carbônico pelas algas. E aí a gente sabe que o gás, na verdade, que é formado pelas algas é o oxigênio, tá? Letra C. As algas usam os resíduos nitrogenados liberados pelos animais e eliminam gás carbônico na fotossíntese, usado na respiração aeróbia. Então, mais uma vez, ele está dizendo para a gente que o que a alga libera é gás carbônico e não oxigênio, tá? Vamos lá. Letra D. As algas utilizam os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo dos animais e, durante a síntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente. Então, né, a gente já deixa aí essa afirmativa guardadinha para a gente. Vamos eliminar a letra E. As algas aproveitam os resíduos do metabolismo dos animais e, durante a quimiossíntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para a atmosfera. Raíssa, mas nessa letra E, ele realmente colocou que libera oxigênio. Gente, mas vocês têm que observar que na letra E, ele fala que a alga faz quimiossíntese, né? E as algas, elas fazem fotossíntese. Com isso, então, a gente vai marcar a letra D, que é o que faz mais sentido pra gente. Onde ele diz que esse resíduo nitrogenado vai ser utilizado pela alga, ela vai fazer o seu próprio, né, alimento e durante esse processo ela libera oxigênio para você, tá certo? Bora lá. Cianobactérias e euglenoides têm em comum o fato de, vamos só esclarecer, cianobactérias são bactérias, né, ali, obviamente, que são autótrofas, né, produzem seu próprio alimento, e euglenoides são algas, tá? Euglena, inclusive, é uma alga aí muito conhecida, né, que cai muito nas nossas questões. Então, apareceu euglena, você já sabe que é uma alga, tá certo? A questão quer saber o que eles têm em comum, esses dois indivíduos. Então, bora lá. Serem organismos procariontes unicelulares, gente, bactéria é procarionte. Alga é eucarionte, tá certo? Então, isso a gente já descarta. Letra B. Habitarem a água doce e locomoverem-se por flagelos. A gente não pode estabelecer essa regra, né? As algas, inclusive, né, elas não se locomovem através de flagelo, algumas bactérias sim, né? Letra C. Possuírem vacúolo contrátil que elimina o excesso de água. Gente, essa ideia de vacúolo contrátil, né, vacúolo pulsátil, ela está muito associada aos protozoários, não confundam, tá bom? Letra D. Apresentarem nutrição auto e heterotrófica. Gente, isso pode servir para as bactérias, mas para as algas não. Todas as algas são autotróficas, tá? Letra E, fixarem gás carbônico e liberarem oxigênio para a atmosfera. E esses dois organismos fazem isso através da fotossíntese, tá? Então, com isso, a gente vai marcar a letra E, certo? Vamos mais nessa daqui que fala o seguinte. A grande maioria das algas é invisível a olho nu e flutua junto à superfície de mares e lagos. A importância dessas algas microscópicas é enorme. Ao servirem de alimento para outros seres vivos, as algas transferem energia que originalmente captaram da luz solar e por elas foi transformada. Aí fala o seguinte pra gente, tá? Foi transformada. Letra A, ausência de pigmentos fotossensíveis, né, nesses indivíduos. Gente, a gente sabe que as algas, elas fazem o processo fotossintético. Então, a gente não pode, né, colocar que esses indivíduos, eles não têm esse pigmento. Então, elas possuem sim, inclusive, né, o mais conhecido de todos, que com certeza você já estudou em algum momento, é a clorofila, né, muito famoso. Letra B. Parede celular de constituição celulósica, né, nesses indivíduos. Nem sempre, né, a gente tem aí essa parede celular de celulose, às vezes é de agar, né, ou até mesmo de sílica. Padrão eucariótico de organização celular.
Lá na letra D, né, ele coloca pra gente o ciclo celular envolvendo apenas a fase diploide e, na verdade, né, esses organismos, eles têm ali duas fases, uma haploide e uma diploide. E na letra E ele fala a possibilidade de se reproduzir assexuadamente por divisão celular binária, que foi aquela primeira reprodução assexuada que a gente citou para esses indivíduos. Então, de fato, né, elas conseguem fazer essa divisão celular, tá certo? Bom, sobre as algas, né, é muito importante a gente ressaltar essa relevância delas, né, em relação também às plantas, tirar, né, aí desmistificar essa ideia de que algas são plantas, porque elas realmente não são, tá? E também trazer aí, né, esses indivíduos para mais, né, perto da gente. Lembrar também que elas fazem parte de alguns processos que são muito importantes, como a maré vermelha, né, que é um processo ecológico em que vários peixes acabam morrendo pelas toxinas que elas acabam liberando, tá certo? Eu tenho certeza que você aqui conseguiu adquirir muito conhecimento nessa aula. Acesse lá o plano de estudo para que você tenha mais informações. Por favor, segue a gente lá no Instagram, segue a nossa página da plataforma Gonçalves Dias, ativa aqui as notificações, né, o sininho, para que você sempre consiga ver os nossos novos vídeos e também dá um like aí pra gente, que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. A gente fica aqui e te espera então numa próxima aula. Tchau, tchau!